Vou colocar gravar e abrir a página do livro. Então, tá certo. Tem um texto que fala assim, infância, um texto do Carlos Drummond de Andrade. Meu pai montava a cavalo, ia para o campo, minha mãe ficava sentada cozendo, meu irmão pequeno dormia. Eu, sozinho, menino, entre mangueiras, lia a história de Robinson Crusoe. Comprida a história que não acaba mais. Em um dia branco de luz, uma voz que aprendeu a minar nos longes da senzala e nunca se esqueceu, chamava para o café. Café preto que nem a preta velha, café gostoso, café bom. Minha mãe ficava sentada cozendo, olhando para mim. Sil, não acorde o menino. Para o berço onde pousou um mosquito e dava um suspiro, que fundo. Então, está falando de uma infância em um outro tempo, por isso tem algumas referências à questão da escravidão, à questão dos servos, mas a respeito da interpretação desse texto, nada foi perguntado nas questões. Mas se a gente pudesse falar aqui, essa infância faz menção a uma outra época em que se tinha a ajuda de uma pessoa para criar as crianças, né, que não recebia o nome de babá, e as pessoas moravam mais no campo, por isso andar a cavalo, ficar cozendo, etc. O que foi perguntado na primeira questão? Vamos ver quem conseguiu. É para reler a primeira estrofe e os termos sublinhados exercem qual função sintática? O que é função sintática? Eu já falei isso para vocês. É falar se é objeto direto, objeto indireto, sujeito, predicado, predicativo. É a função que a palavra exerce na frase. Então, existem duas palavras sublinhadas lá na primeira estrofe. O primeiro é a cavalo. O pai montava a cavalo. É o modo como ele montava, não é? Se eu falo assim, ó, eu fui a cavalo, eu fui de carro, eu fui de ônibus, não é o modo que eu fui a algum lugar? E tudo que expressa tempo, modo, lugar, apesar de não ser uma matéria que nós estudamos esse ano ainda, alguém sabe me falar qual é a função sintática desses termos que exercem tempo, modo, lugar na frase? Eu comentei com vocês ontem. Não é objeto, não é sujeito, não é predicado. Alguém conseguiu na número 1, letra A, o termo a cavalo? Eu não sei se a minha tá certa, eu posso ler? Pode, claro. Na primeira frase, a letra A faz uma função de indicar o modo em que voa. Já na segunda frase, tem a função de preposição. Olha, quando você disse, Ana Clara, que tem a função de indicar o modo, está certinho, mas ainda não é o nome da função sintática. É um adjunto adverbial de modo. Então, todo mundo vai colocar a resposta aí na letra A. A cavalo é um adjunto adverbial de modo. Quando você disse, então, Ana Clara, que é de modo, você estava em parte certa, só ficou faltando o adjunto adverbial, que é um termo que nós ainda não estamos muito habituados, porque nós não retomamos esse ano. Mas os dois não são complementos de verbo? Não, não são, João Pedro, né? Não são, João Pedro, sabe por quê? Porque tudo que expressa tempo, modo, lugar, é adjunto adverbial. Eu acho que alguém me perguntou isso ontem, porque às vezes pode confundir, mas tudo que expressar essa circunstância, não do verbo, mas da frase como um todo, do sujeito como um todo, é um adjunto adverbial. E apesar de nós não termos visto isso ainda esse ano, o livro trouxe neste momento aqui esse adjunto adverbial. Se eu falo assim, ó, João Pedro, eu escrevi o texto à mão. Quando eu falo que eu escrevi o texto à mão, isso é um adjunto adverbial de instrumento ou de modo. Como que eu fiz esse texto? Mas quando eu falo assim, eu escrevi o texto, o que está completando o verbo escrevi? Não é o texto? Então, o à mão não é complemento de verbo, é uma circunstância dada a todo o contexto da frase. E ali, quando eu falo, meu pai montava a cavalo, ia para o campo. O meu pai montava, pronto. E aí, esse montava já é um verbo intransitivo, ele não pede complemento. E o a cavalo seria uma adjunto adverbial de modo, como ele fazia isso. Depois, eu tenho o segundo termo que fala assim, ó. Eu, sozinho, entre as mangueiras, lia a história de Robinson Crusoe.
Se eu falar assim, ó, eu lia, tem sentido completo ou pede complemento? Pede complemento. Pede complemento. E o que completa verbo? Nós aprendemos ontem, só existem 2 tipos de complementos de verbo. Objeto direto e indireto. Isso, objeto direto e indireto. Porque nessa frase eu não posso parar no verbo. Fica faltando um pedaço. Por isso, nessa frase, é objeto. Então, vamos analisar. Se eu coloco aqui, se eu olho a história de Robinson Crusoe, a história de Robinson Crusoe tem preposição? De, com, sem? Tem ou não? Não. Não tem. Não, Então, oi? não é uma preposição, não? Não, né? Não. Não, tô falando o de, ele não é uma preposição, não, né? E o de é uma preposição, Rafael. Ah, tá. Mas aí a preposição, para valer como um complemento de verbo, ele tem que estar aqui, ó, entre o verbo e o início do objeto. Ah, tá, entendi. Entendeu? Porque aqui é uma preposição, mas está ligando 2 palavras dentro do objeto. Para contar como objeto indireto, ele tem que estar no inicinho, é a primeira palavra do objeto. Então, como eu não tenho, esse objeto aqui é direto. Essa é a resposta da letra A, então. O primeiro termo, a cavalo, é uma adjunta adverbial de modo, e o segundo termo, a história de Robinson Crusoe, É um objeto direto. objeto direto. Ok. Letra B. Indique a transitividade dos verbos montar, dormir e ler. Ah, eu já contei para vocês, não contei? Pelo menos do verbo montar. Porque transitividade, eu não sei se vocês pesquisaram ou conseguiram fazer o que é transitividade do verbo. É a classificação do verbo. Transitividade não vem de transitivo, intransitivo. Então, quando eu pedir a transitividade do verbo, eu estou querendo que vocês classifiquem para mim se ele é intransitivo, não pede complemento, se ele é transitivo direto ou indireto, ou verbo de ligação. Então, vamos lá. O verbo Professora, eu fiz como que errado, é? É então. advérbio, verbo. Como que é? na letra A, João Pedro, o a cavalo é adjunto adverbial de modo. O verbo montar, eu falei para vocês que é um verbo que não pede complemento. Os verbos que não pedem complemento, a gente chama de verbo... Por que ele não pede, por que ele não pede complemento? Por que ele não pede complemento? Porque Porque, tipo, montar em quê? Aonde? O verbo montar é um verbo usado desde a Idade Média, Ana, que às vezes as pessoas falam assim, eu vou montar, agora à tarde eu vou montar. Eu vou montar, e aí já sugere o a cavalo. Porque esse verbo, ele é intransitivo. Quando as pessoas usam, ele por si só já significa que você vai usar um animal como meio de transporte. Então, independente se você vai montar um cavalo, égua, burro, não sei, né, se alguém vai se arriscar, mas quando você vai montar, ele não pede complemento, já está implícito, ele já é autossuficiente. Então, se eu falo assim, Ana Clara, o que você vai fazer à tarde? Eu falo assim, tia, hoje à tarde eu vou para a fazenda montar. Então, montar para mim já é suficiente que você vai andar a cavalo. Esse a cavalo é apenas uma circunstância. Ou todos esses são intransitivos? Não, João Pedro, não. Só o montar, por enquanto. Se vocês quiserem ir anotando aí, você pode ir colocando. Mas não é em relação ao texto, não? Sim, em relação ao texto. Mas o montar em relação ao texto é intransitivo. Montar é um verbo intransitivo. Aliás, o verbo montar, ele só pode ser intransitivo. É um dos verbos que não tem variação de classificação. Não, mas tem complemento o verbo montar. Não. Qual o No complemento? texto tem. Qual que é o complemento do verbo, João Pedro? O a Montava cavalo? a cavalo. A cavalo não é complemento de verbo, é uma adjunta adverbial de modo, que mostra a circunstância dentro da frase. Então, a cavalo é adjunta adverbial de modo. A cavalo, atualmente, ontem, hoje, a mão, a caneta, que é uma matéria que a gente vai ver depois, mas é uma adjunta adverbial que expressa o modo, o instrumento. Depois nós temos o verbo dormir. Dormir, vocês acham que é um verbo que pede complemento ou não pede complemento? Quando eu falo assim, eu dormi. Pede ou não pede? Não pede. Não pede. Não. Mas eu posso colocar uma palavra na frente do verbo dormir. Não posso. Se eu falar assim, ó, ontem eu dormi tarde. Expressa circunstâncias, assim como a cavalo. Ontem não expressa tempo? Tarde não expressa tempo?
Mas o verbo dormir, ele continua sendo intransitivo. Porque ele, por si só, já passa a ação verbal por completo. É igual montar. Montar passa a ação verbal por completo. Ele não precisa de complemento. Assim como o verbo dormir, não precisa. Mas a gente pode atribuir à frase circunstâncias de tempo, de modo, de lugar, de negação, de afirmação, de instrumento, de companhia. São todas circunstâncias que a gente coloca para incrementar, dar detalhes à frase. Mas o verbo por si só, dormir, o próprio verbo já te conta tudo que a ação verbal executa. Dormir é uma ação que não precisa de complemento para que a ação verbal aconteça. Então, dormir também é intransitivo. Montar e dormir são intransitivos. Mas sobrou o verbo ler, não sobrou? Aí na letra B da 22. Ler é um verbo que não pede complemento? Vamos pensar. Se eu falo assim, gente, eu leio, eu li. É um verbo que pede complemento ou é um verbo autossuficiente? Autossuficiente. Não pede complemento. Eu falo assim, gente, ontem eu li. Li o quê? Li o quê? Verbo ler é um verbo que pede complemento. A gente até usa alguns daqueles jeitos que eu falei para vocês quando as orações estão implícitas. Eu falo assim, ó, eu estou conversando com a Ana Clara. A Ana Clara fala assim, ontem eu estava vendo ali, minha mãe me falou do verbo do livro Vidas Secas. Você já leu? Eu falo, eu li. Pronto, a minha frase foi só eu li. Mas eu li, não tem uma frase implícita por detrás das minhas palavras? O que eu quis dizer para Ana Clara? Eu li o livro Vidas Secas. Só que eu não preciso repetir porque estava implícito nas palavras da Ana Clara. Mas o verbo ler, quem lê sempre lê alguma coisa. Por isso, o verbo ler pede complemento. Tá, quem sabe me falar quando o verbo pede complemento, a gente fala que ele é verbo intransitivo ou transitivo? Intransitivo. Intransitivo. Quando não pede é Não, transitivo, mas quando pede Mas complemento, quando pede é transitivo. transitivo. Só que se ele for transitivo, ele pode ser direto e indireto, não pode? Ler, eu li Sim. o livro, a Bíblia, o conto, a crônica, tem preposição? Sim. Não tem. Ó, o conto, o livro, a Bíblia, quem lê, lê alguma coisa. Então, não tem preposição. Ou seja, o verbo ler é transitivo direto. Olha aqui, ó. Lia a história de Robson Crusoe. O que é o complemento? Mas nesse caso, Nesse caso, li o livro, o a. O a aqui, vocês estão com dúvida? é uma preposição, não é não? O a pode funcionar como preposição, João Pedro, mas não em todas as frases. Ó, uma dica. Se o a tiver craseado, a craseado não é a junção de dois as? Aí vai ser preposição. Se o a estiver junto com ao, menino, é preposição. Mas aqui, ó, pensem comigo. História é uma palavra masculina ou feminina? História, gente, é uma palavra feminina, certo? Então, o a, ele não está aqui só para acompanhar uma palavra feminina? As palavras que acompanham, quando eu falo assim, ó, a menina, a história, a mulher, esse a não é para mostrar o gênero da palavra? E a palavra que mostra o gênero é artigo feminino e artigo Ah, mas se você masculino. perguntar, li o quê? Não vai saber, ué. Como assim, João Pedro? Se eu falo assim, li o quê? A história de Robson Crusoe. Então, precisa de ter esse A. Sim, mas Lia. esse a não é preposição. Esse a é um artigo que acompanha uma palavra feminina. Porque o a, ele pode ser uma preposição, mas quando ele está apenas acompanhando uma palavra feminina, ele não é preposição. Ele é um artigo feminino, definido, que mostra o gênero da palavra. Porque se fosse, por exemplo, li o conto. Eu li, aqui ó, eu sozinho, lia entre as mangueiras, o conto. O conto tem preposição? Não tem. O conto é apenas o conto. Por quê? Porque o o está acompanhando a palavra conto, que é masculina. Então, o o é um artigo que mostra o gênero da palavra. E aqui, ó, na a história, o a está apenas mostrando o gênero da palavra história. Mas se eu falo em outro verbo, se eu falo assim, ó, eu me refiro a José. Pensem comigo, se eu falo eu me refiro a José. A está mostrando o gênero da palavra José? Quando eu falo eu me refiro
A Não, José. O A está mostrando que José é uma palavra feminina? não. Não. Então, nesse caso, o A é uma preposição. Porque o A não está ali para acompanhar a palavra José para mostrar que ele é uma palavra feminina. Ele é uma preposição exigida pelo verbo que exige a preposição a. Mas quando eu falo aqui, ó, lia a história, o conto, esse a está apenas acompanhando a palavra feminina. Porque nós temos o hábito no Brasil de usar as palavras, os artigos, a menina, a mulher, o homem, independente se é homem feminino ou masculino, a gente usa esse artigo. E esse artigo, quando está só acompanhando, mostrando o gênero da palavra, ele não é preposição. Aqui, se vocês ficarem em dúvidas, sempre que aparecer o a, você troca por uma palavra equivalente masculina. Se você usar o ao, é porque é preposição. Se você usar apenas o, é porque não tem preposição. Vamos substituir. Se eu falo assim, ó, entre mangueiras lia ao conto ou eu lia o conto? Qual que é a forma correta de eu falar? Lia o conto, lia ao conto? Eu lia o conto. Se eu usei apenas o, é porque esse azinho aqui não é preposição. Mas se vocês fizerem a substituição e usarem o ao, é porque esse a é preposição. E essa questão da preposição aqui a gente estuda muito, revê muito quando a gente vê as regras de crase. Depois a gente vai ver, não sei se vocês já chegaram a estudar crase em algum momento da vida. Vamos lá então. A letra B, todo mundo conseguiu pegar as respostas? Sim. Sim? Então, 23. Leia as frases a seguir. Meu irmão pequeno dormia. Ah, olha aí. Meu irmão pequeno dormia. E esse verbo dormir aqui, ó, pede complemento, ele por si só já tem um sentido completo. Tem sentido Tem completo. sentido Já tem completo. sentido Então, me completo. fala, tem sentido completo, vocês estão certos. Então, qual que é a classificação do verbo dormia na primeira frase? Intransitivo. Intransitivo. Então, aqui, nesse verbo aqui, vocês vão colocar verbo intransitivo, que foi o que pediu, que é para explicar a transitividade dos verbos. Agora, veja bem na frase de baixo. O homem dormiu o sono dos justos. Dormiu o sono dos justos. Nessa frase aqui, como é uma frase poética, bonita, né, que está fazendo menção a alguma passagem bíblica, diga-se por aqui só para registrar, quando eu falo o homem dormiu o sono dos justos, não está simplesmente falando que ele dormiu. Ele dormiu alguma coisa, ele está fazendo menção, está fazendo referência a alguma coisa de outro texto. Então, o sono dos justos, nesta frase literária, está completando o sentido do verbo dormiu. Então, apesar de o verbo dormir ser originalmente intransitivo, na grande maioria das frases ele não pede complemento, ele é intransitivo. Mas nessa frase literária aqui, ele está funcionando como verbo transitivo direto. Por quê? Porque tem o sono dos justos funcionando como objeto direto. Corrigiram 23? E Repete só a última. a última aqui, nessa, o homem dormiu o sono dos justos, é verbo transitivo direto. E na primeira, meu irmão pequeno dormia, é verbo intransitivo mesmo, que é o normal do verbo dormir. A número 24 está falando assim, reescreva o terceiro verso da segunda estrofe, acrescentando 3 objetos diretos ao verbo. 3 objetos diretos. O verbo da terceira estrofe, qual que é? Aqui, ó, chamava, da segunda estrofe, chamava para o café, não é isso? Esse verbo aqui que eles querem que nós reescrevamos, de modo a acrescentar 3 objetos diretos. Não pode ter preposição. O meu ficou um pouco sem sentido. Eu posso ler? Pode. Pode ler, Ana. Chamava todos os seres humanos livres para o café. Chamava Todos os seres humanos livres para o café. Quando você falou assim, Ana, chamava todos os seres humanos, você usou todos os seres humanos, são 3 palavras. Mas isso é um bloco de informação só. Porque se eu perguntar para você qual que é o núcleo desse objeto, seres humanos, não é isso? Seres. Sim. Todos, humanos e livres, não estão dando característica para seres? Então, você usou apenas um objeto direto.
Para nós criarmos 3 objetos diretos, nós temos que criar 3 palavras de peso. Então, você pode deixar esse e acrescentar. Chamava todos os seres humanos livres, as crianças e os adultos. Aí eu tenho 3 núcleos, não tenho? Mas aí as crianças não seria o preposição? Não, não seria pelo mesmo motivo. Porque criança não é uma palavra feminina? O as não está acompanhando crianças? Então, não é preposição. Vamos trocar criança por guris. Você chamava os guris, você chamava aos guris. Você chamava os guris, não foi? Se você não usou o aos, é porque o as de as crianças não é preposição. Sempre que você tiver em dúvida se esse a ou as for preposição, você troca pela palavra masculina. Então, quando eu falo assim, as crianças, ai meu Deus, eu não sei se esse as é ou não é preposição, não está craseado, porque se tivesse craseado, seria sem dúvida. Se tivesse ao, seria sem dúvida. Mas está só o as. Ah, então vou trocar uma palavra de sinônima. Uma palavra sinônima de criança é guri. Ou moleques, por exemplo. Então, eu chamava os moleques, eu chamava aos. Ah, eu não chamava aos, eu chamava os moleques para o café. Então, se eu usei só os, eu não usei o aos, é porque as crianças não é preposição. Entendeu, Ana? Posso ler o meu? Entendi. Quem que leu, João? João Pedro. Pode ler, João. Chamavam-o ali, pois chamavam-o ali, pois precisava conversar. Você colocou chamava o com aquele hífenzinho, João? Então, esse o é um objeto direto, que tem a função de ele. Você usou um. Aí nós precisamos de colocar mais 2. Porque para... Oi, pode falar. Ali, pois precisava conversar, não é o complemento do verbo? Ali não expressa lugar? Lembra que eu falei para vocês que tudo que expressa Isso também é difícil demais. modo, lugar, mas vocês vão aprender, é porque ainda é novo para vocês. Tudo que expressa tempo, modo, lugar não é objeto. Então, aqui, ó, eu chamava quem? Vamos pensar. Quem chama, chama alguém, não é isso? Então, vamos pegar 3 seres ou 3 nomes para eu chamar. Quando eu falo assim, ó, chamava o Joãozinho, só um minutinho. Ó, chamava o Joãozinho, a Maria, o Joaquim. Aí eu tô chamando 3 pessoas, não tô? E esses 3 complementos não estão completando o verbo chamar? Pensem comigo. Então, se eu falo assim, ó, chamava Joãozinho, José, Maria para o café, eu tenho 3 pessoas, 3 complementos do verbo chamar, porque quem chama, chama alguém. Se eu estou chamando 3 pessoas, eu tenho 3 objetos. Ah, mas eu não quero usar nomes de pessoas, então eu posso usar palavras genéricas. Chamava o pai, a mãe e o filho. 3 pessoas completando o núcleo do objeto direto. Então, eu tenho 3 complementos, 3 objetos. Eu tenho que usar 3 seres, ou coisas, ou objetos, para serem 3 palavras importantes para complementar esse verbo, porque senão não vão ser 3 objetos. Para quem quiser ou não conseguiu fazer, coloque nome de pessoas. Chamava José, João e Joaquim para o café. Ficaram sendo 3 objetos. Alguém quer mais ler a sua resposta para a gente conferir se está certo? Ou tem alguma dúvida? Não? Então vamos para 25. Como que é, professora? Como é que é a resposta, João? Chamava Joaquim, José. Joaquim, José e Maria, por exemplo, para o café. Porque aí nós reescrevemos a frase do jeitinho que eles pediram. Lá está só assim, chamava para o café. Nós temos que colocar 3 objetos. Chamava quem? Chamava Joaquim, José e Maria para o café. Aí nós colocamos 3 objetos. Pronto? Sim. Agora vamos voltar lá. A número 25, letra A, pediu para a gente colocar a função sintática desses 2 termos aqui, ó. O menino e um mosquito. Se eu falo assim, ó, Psyu, não acorde o menino. Não acorde quem? O menino está completando o verbo. Porque quem acorda alguém. Tá, então o menino está completando o verbo. Tudo que completa verbo é
Objeto. Não é isso? É objeto direto do verbo transitivo acorde. Isso. Então, esse primeiro aqui, ó, o menino, é um objeto direto do verbo acordar. Se o objeto é direto, o verbo é transitivo, direto também. Mas só pediu para a gente colocar a função sintática do menino. Então, nós vamos colocar aqui o menino é um objeto direto. Agora, esse mosquito aqui, a gente poderia se confundir. Porque, assim, ó, para o berço onde pousou o mosquito. Quem pousou? Um mosquito. O mosquito. Quando eu faço a pergunta quem ou o que antes do verbo, eu acho o que na frase? Alguém se lembra? Ontem eu falei para vocês assim, se eu faço a pergunta antes do verbo, eu acho uma coisa. Se eu faço a pergunta depois do verbo, eu acho outra resposta. Se eu faço a pergunta quem pousou, quem chegou, quem praticou, quem morreu, essa pergunta antes do verbo, eu acho o que na frase? Alguém se lembra? Sujeito. Se eu faço quem pousou? Um mosquito. Um mosquito não é complemento de verbo. A frase ela está invertida. Para o berço onde um mosquito pousou. Não é um mosquito que está praticando a ação de pousar? Então, esse um mosquito, ele não está completando o verbo, ele está praticando a ação do verbo. Então, ele é sujeito simples. Repetindo a resposta, então, o menino aqui na primeira frase é objeto. Um mosquito na segunda frase é sujeito simples. Agora, não perguntou, mas se perguntasse para vocês, dessa frase aqui, não acorde o menino, quem consegue me falar qual o sujeito dessa frase? Porque o menino eu já sei que não é o sujeito. O menino é objeto direto. Quem não acorde o menino? Alguém? Se eu falo assim... É o sujeito desinicial. Sujeito desinicial, você, porque o verbo está no imperativo. Se eu falo assim, gente, não faça o dever. Não abra o livro. Abra o livro. Faça o dever. Eu não estou dando uma ordem para você que está me ouvindo? E o mosquito é sujeito? O mosquito é sujeito, João Pedro. Porque aqui, ó, se eu pergunto quem pousou, eu tenho a resposta. O mosquito é quem está praticando a ação. A gente não costuma falar que quem pratica a ação é o sujeito? Sim. Então, o mosquito é o sujeito da oração. Porque o verbo pousar, não perguntou aqui nessa letra, mas o verbo pousar, ele é intransitivo nessa frase. Se tivesse mosquito não seria sujeito, porque o berço que é o... Quer dizer, o mosquito não seria o objeto, porque o sujeito é o berço, não? Não. Olha aqui, ó. Se eu pergunto, quem perguntou foi o Vitor? Gabriel. Não, foi eu. Gabriel, olha aqui, ó. Se eu falo assim, ó. Quem pousou um mosquito? Lembra que nós vimos que quem pratica a ação não é o sujeito? Se eu tiver dúvida, qualquer tipo de dúvida, eu vou fazer essa pergunta para o verbo. Justamente porque a partir de agora nós vamos começar a ver outras funções, que é a função de adjunta adverbial de tempo, modo, lugar. Então, quando eu falo assim, ó, Psyu, não acorde o menino. Para o berço onde pousou o mosquito, esse para o berço aqui, ó, não é sujeito, ele não é objeto, ele expressa uma circunstância. E todas essas circunstâncias que nós ainda não estudamos, elas não são nem sujeito, nem objeto. Elas são adjuntos. E as nossas frases, elas são lotadas de adjuntos adverbiais, que expressam circunstâncias. Por isso, o jeito mais fácil de eu não me confundir na hora da análise das frases é fazer sempre a pergunta e achar o sujeito. Porque lembra que eu falei para vocês que o sujeito ele pode vir no final da frase? Igual aqui, ó, um mosquito. Esse mosquito aqui, ele apareceu no final. Mas é ele que está praticando a ação de pousar, não é? E quem é que pratica as ações nas frases da voz ativa? O sujeito. Então, o sujeito aqui é um mosquito. Quando você faz a pergunta, quando eu falo assim, quem não acorde? Você. O sujeito é essencial, você. Aqui, quem pousou? Um mosquito. O sujeito é simples, um mosquito. Aí, para o berço, ontem, longe, são todos adjuntos adverbiais que nós vamos estudar em breve, muito em breve. Talvez comece a clarear um pouquinho essas diferenças na frase. Professora, nessa frase, não acorde o menino, ele deixaria de ser desinicial se tivesse, por exemplo, antes. Ei, você, vírgula, não acorde o menino. Aí ele deixaria de ser desinicial, né? Se tivesse eu e você... Não, tipo, ei, você.
Sim, aí ele não seria desinencial, porque o você apareceria na frase, Ana Clara. Aí seria um sujeito simples, né? Um sujeito determinado simples, isso mesmo. Aqui só é desinencial porque eu sei que é você pela desinência do verbo. E a última, analise, se possível, substituir esses termos por pronomes pessoais no caso oblíquo. Lembra que nós vimos ontem um slide com isso? Quando eu falo o, a. Aí, agora, eu quero que vocês cheguem a uma conclusão. Ontem nós vimos que é possível substituir os objetos pelos pronomes pessoais. O, a, lhe. Mas é possível substituir o sujeito pelo pronome pessoal? Não. Não, não é. Então, eu já sei que nessa frase aqui, ó, para o berço onde pousou o mosquito, eu não posso substituir pousou-o, pousou-lhe. Não, porque eu não substituo o sujeito por pronome pessoal do caso oblíquo, que são esses o, a, me, lhe. Eu só substituo por pronome pessoal do caso oblíquo, que são esses que eu acabei de falar, os objetos. Então, só tem jeito na frase de cima, que como que vai ficar? Não acorde o menino, não o acorde. Seria aqui nessa frase é possível, não o acorde, porque menino não é masculino e os objetos masculinos a gente substitui pelo pronome masculino. Se fosse a menina, ficaria não a acorde. Ah, Renata, por que não é lhe? Porque não lhe acorde. Porque eu falei para vocês ontem que o lhe substitui objeto indireto. O menino é objeto direto, não é isso? Então, o menino não pode ser substituído pelo lhe. A frase que vocês vão colocar aí na letra B da 25 é não o acorde. Certo? E a segunda resposta da letra B da 25 é que na segunda frase não pode ser substituído por pronome, porque sujeito não pode ser substituído por pronome oblíquo átono. O, a, lhe. Pegaram a resposta da 25? Sim. Ok. É Então não, né? agora são 10h25. Não. Qual que é o final da resposta da B? A última resposta da B, a Isso. segunda frase não pode ser substituída porque o mosquito é sujeito. E a gente não substitui Obrigado. sujeito por pronome. Então as duas é resposta não, né? As duas frases. Como, João? Tá, Bruno? A primeira frase tem resposta. A primeira frase é não o acorde. Nós estamos E substituindo. a segunda? E a segunda é não dá para substituir porque o mosquito é sujeito. E a gente não substitui sujeito. Então, você pode só colocar assim. A segunda não pode ser substituída porque não se substitui sujeito. Certo? Sim. Agora, faltam 10 minutinhos. Porque nós gastamos um pouquinho mais de tempo do que 20 minutinhos, né? Vamos aqui. Nossa, é difícil mesmo. É difícil, mas é porque é o primeiro exercício que nós estamos fazendo dessa matéria. Vai começar a ficar mais claro e menos difícil, vamos colocar assim. É uma questão de tempo. E quando a gente... Essa matéria. Como? Matéria, não dá para aprender esse treino, não. Tá. Verdade. Concordo. Todo mundo já passou por isso e aprendeu? Vocês também vão aprender. Não, tem gente que repete. Hã? Tem gente que repete. Não, mas vocês não vão encaixar nesse perfil. Vocês vão aprender. Do mesmo jeito que vocês aprenderam sujeito, predicado, e no início vocês acharam difícil e a maioria aprendeu, vocês vão aprender essa também. Então, olha, vocês vão fazer a 26, 27, 28 e 29. Faltam 4 questões para a gente terminar de corrigir essas atividades deste capítulo. Em 10 minutos. Não. E agora, como faltam só 10 minutos, o que eu vou fazer? Vocês vão fazer o que vocês conseguirem nesses 10 minutos. Nossa. E assim que... um ou duas, né? E assim que vocês terminarem todas essas 4 questões, vocês vão me mandar essas respostas para valer como visto. Por isso, eu gostaria que vocês fizessem no caderno. É tarefa. Hã? É tarefa. Não ouvi. É tarefa, então. Vocês podem começar a responder agora, mas vocês vão me enviar.
Eu gostaria... A 26 até a 28? Sim, as 4 questões que Precisa falam. gritar não, mano. 29, Que É, hora? 26, 27, Até que hora? 29. São 4 questões. A gente